Olá para você que acompanha as redes sociais do A1 Online. Hoje nós estamos recebendo aqui em nosso estúdio dois membros coordenadores, da equipe de coordenação de um curso sobre homeopatia que foi realizado lá na Universidade Federal da Fronteira Sul durante este ano, e encerrou agora na última terça-feira desta semana e formou diversas pessoas para aplicarem homeopatia então na agricultura e no meio ambiente. Então, em sua maioria, pessoas que da área da agricultura, também universitários lá da Universidade Federal da Fronteira Sul, e nós vamos bater um papo sobre esse curso e sobre essa pauta, da homeopatia que cada vez vem sendo mais discutida no ambiente acadêmico e também na sociedade. Primeiramente, então, eu cumprimento o Vitor Rolas, que é assessor técnico do CAPA, que trabalha com agricultura familiar, e a Thalita Deboni, que é professora na Universidade Federal e também esteve atuando junto à coordenação desse curso na área da homeopatia. Primeiramente, sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado, boa tarde. Para nós iniciarmos, então, eu queria que, primeiro, então, o Vitor definisse para nós, para o nosso público, o que é homeopatia e qual a sua aplicabilidade, então, na agricultura e no meio ambiente, que nós sabemos que ela também tem aplicabilidade em humanos, mas o foco do curso foi realmente essa aplicação agrícola do medicamento. Certo. Bom, a homeopatia é uma ciência que vem se desenvolvendo a partir são 200 anos de pesquisa, de história, foi descoberta, foi trabalhada a partir do Dr. Samuel Hahnemann, um médico alemão, que também é um pouco desgostoso com a medicina na sua época e querendo procurar novas formas de desenvolver tratamento de pacientes e não de doenças, então ele começa a desenvolver a ciência da homeopatia. E aí, a partir dos anos 1900, 1920, mais precisamente, outro europeu, Rudolf Steiner, também desenvolve e começa a visualizar a homeopatia na agricultura, no ambiente. É uma ciência que ela foca no indivíduo, paciente, e não na doença. Então, ela tem por princípio tratar e equilibrar o paciente, seja esse paciente um ser humano, um animal, ou um vegetal, ou uma planta, ou o ambiente como um todo, no nosso caso, um agroecossistema lá, um sistema de produção como um todo. E aí, a partir dos anos de 1920, também na Europa, outros pesquisadores, Lely e Colisco, e depois no Brasil também, já nos anos 2000, se intensifica muito a pesquisa e o desenvolvimento de homeopatia na agricultura, com bons resultados, excelentes resultados, e aí essa ciência começa então se estabelecer nesse ambiente e de novo frisando, ela busca um equilíbrio daquele sistema como um todo, ou daquele conjunto de plantas ou de animais, focando numa repertorização num indivíduo a partir do tratamento para estes, e então como consequência um equilíbrio, um fortalecimento, uma imunidade maior para ter, vamos dizer assim, capacidade de superar as intempéries, as doenças, os ataques de pragas, trabalhando ela muito mais como uma forma de prevenção. Também é possível, sim, numa ação aguda, num problema agudo, de atacar ela com a homeopatia, fazer um ataque às doenças, ou algum ataque de praga, ou alguma consequência de uma intempérie, como um alagamento que a gente teve agora, ou geadas, ou falta d'água, com medicamentos homeopáticos também. Mas o foco seria mais a prevenção. Certo, sem dúvida. Nesse momento, a homeopatia como um todo, um dos grandes princípios dela, que são alguns princípios que ela tem, é a cura do semelhante pelo semelhante e tratamento do paciente, e não da doença. Então, é o medicamento para aquele paciente, e não um medicamento para aquela doença que esse paciente possa vir a ter. E Thalita, esse curso, o curso de extensão em homeopatia na agricultura do meio ambiente, ele já formou então agora a sua terceira turma, então ele já é desenvolvido há mais tempo. Eu queria que você comentasse como e quando surgiu a ideia de desenvolver esse curso e como é essa caminhada, desde a primeira turma até agora a terceira turma formada, e que com certeza muitas pessoas participaram já e se envolveram em todo esse processo. Eu queria que você comentasse um pouco para contextualizar como está sendo esse trabalho.
Bom, então nós começamos a pensar esse curso de homeopatia em 2019. As primeiras entidades que se reuniram foram a Universidade Federal da Fronteira Sul, o CAPA, né, que na verdade foi quem provocou, né, a chamada para esse curso, e nós também tivemos a parceria com a Cressol. Então, inicialmente eram essas 3 entidades que pensaram, né, na possibilidade do curso, e a ideia era que nós iniciássemos o curso em 2020. Em abril de 2020, né? E aí veio a pandemia e nós ficamos um pouco perdidos por um tempo, pensamos que não conseguiríamos realizar o curso, e aí veio a ideia de fazermos o curso online, que era o que a gente poderia fazer naquele momento. Então, nós começamos nessa construção com essas entidades, juntamos uma primeira turma lá em 2020, fizemos algumas aulas online, com a promessa de que teríamos a presencial, né, assim que pudéssemos. Infelizmente, 2021 veio novamente, né, com o momento de pandemia, e aí resolvemos iniciar uma nova turma online. Dessa vez se junta a nós o CETAP também, né, e o MAB também, né, estava desde o início também, na primeira turma já tinha alguns participantes. E aí nessa segunda turma, então, nós tivemos, na primeira turma nós tivemos 50 inscritos, na segunda turma nós já tivemos 70 inscritos, né? Então, mostrando que havia o interesse por essas turmas. Fizemos as aulas online também em 2021 e no 2022, então, juntamos essas turmas para fazer o presencial prometido, né, que foi a proposta. Mas tínhamos o anseio de ter uma turma totalmente presencial, né, porque o público desse curso é um público de agricultores, basicamente, né. Temos os estudantes, mas o foco sempre foi desde o início os agricultores. E para eles era muito difícil o acompanhamento online, né. Nós sabemos que no interior a internet não é tão, né, funcional quanto nos centros urbanos. Então, nós precisávamos formar uma turma presencial. E aí, em 2023, conseguimos programá-la, né? E tivemos 90 inscritos. Então, vimos que a procura era grande, né? Então, muitos, inclusive, desses eram que já tinham feito no online e quiseram refazer o curso no presencial, mas a grande maioria iniciando o curso. Então, nós iniciamos em abril desse ano com 90 participantes. Alguns foram, né, desistindo inicialmente, outros nem chegaram a começar. E chegamos à conclusão com 65 participantes, então a gente considera um número bem expressivo, né, de interessados para esse curso que foi então de abril a novembro, presencial com 12 encontros. Perdão, quantos que concluíram? 65 tivemos concluintes, então ficamos muito satisfeitos, né, com esse número, grande parte de agricultores e alguns estudantes aí, né. Também tivemos, né, vamos colocar nessa turma os extensionistas também, né, porque nesse ano agora é importante salientar que entrou como parceira do curso a Sutraf, né? E aí o Sutraf, inclusive, trazendo uma boa quantidade de agricultores para participar. E também, aliado a isso, né, tivemos muitos técnicos da Emater, né, técnicos extensionistas da Emater que quiseram participar do curso. Então, a Emater também chegando, provavelmente, como uma parceira para as próximas turmas aí. Ele começou, então, em abril e encerrou agora no mês de novembro. Isso. Qual foi a carga horária do curso? 160 horas, considerando as aulas presenciais e mais estudo de caso, que cada participante teve que realizar, né, dentro da sua realidade, observando principalmente as plantas, os animais, a água e o solo, né, que esse é o nosso foco do curso. Então, realizaram um estudo de caso, uma aplicação da homeopatia e nos apresentaram esses estudos agora nessa terça-feira passada com o encerramento, então, né, então uma riqueza de trabalhos que nos trazem esse cenário, né, da aplicação da homeopatia aqui na região. Vitor, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa integração entre as entidades, né, entre o CAPA, a Universidade Federal da Fronteira Sul, as demais entidades envolvidas nesse trabalho. Como vocês desenvolveram esse trabalho conjunto para promover essa formação e o que de fato representa essa formação desses participantes, desses 65 participantes, ao que eles estão habilitados agora, que eles tiveram concluíram essas 160 horas de aula, mais o estudo de caso, como a Thalita comentou. Eles agora podem utilizar esse aprendizado nas suas plantações, na sua terra agrícola, ou eles também podem receitar essa aplicação para outras pessoas, se tratando aí dessa prática da agricultura e meio ambiente. Sim, claro, fomos muito felizes, estamos sendo muito felizes e agraciados com isso, porque hoje somos 6 organizações que compõem e que estão à frente e implementando essa atividade e abarcados e felizmente acolhidos pela Universidade Federal, né, que vem cumprindo o seu papel de uma entidade de formação do serviço público e onde também viabiliza legalmente o curso como um curso de extensão, né.
E aí, nós já, como a professora Tharita falou, nós, entre as duas turmas online e presencial, sinceramente, mais essa turma aqui, nós já estamos seguramente atingindo 200 pessoas na região que passaram por essa formação, por esse curso, né? É um processo que faz todo o domínio da ciência da homeopatia, independente da formação, ele não tem um pré-requisito para as pessoas não necessariamente uma escolaridade, não tem essa necessidade por ser uma ciência de domínio público, e essa também é uma grande aposta que a gente fazendo exatamente por dois momentos. A nossa busca é de sustentabilidade da agricultura, das unidades de produção, né? E a gente vê a homeopatia como uma ciência, a gente fala ferramenta, mas ela é muito mais do que uma ferramenta, ela é um grande aporte, né, para encontrar e para estabelecer uma vitalidade, né, que aliás é um dos princípios da homeopatia que vem apregoada desde Hahnemann, lá nos anos 1800, que é a questão da vitalidade, do vitalismo, né? E aí a gente agora vem chamando de uma agricultura vitalista, né? Que sustenta isso e busca os princípios da produção orgânica, muitos dessas pessoas já são produtores ou estão em conversão para a produção orgânica, e outros vêm buscando. Aliás, salientar que a grande maioria dessa turma, das 65 pessoas que se formaram, não sei precisar em números, mas a maciça maioria são mulheres e jovens, agricultoras das famílias, e que hoje têm a capacidade sim de trabalhar o conhecimento adquirido, ou de ter, e também tem espaços ou informações ou assessoria ou bibliografia onde eles possam conseguem buscar maiores informações ou mais estudo aprofundado, caso seja necessário, né? Via de regra e até porque quem começa e conhece a homeopatia e começa a aplicar e percebe os resultados, vai buscar mais conhecimento, porque percebe a beleza da ciência, a beleza dos resultados, né? E passa a dominar. Então, também isso é uma ciência de domínio das pessoas, de independência e de baixíssimo custo, né? Essas pessoas agora também, por uma proposta construída dentro do grupo das entidades e com o apoio da Cressol, um valoroso apoio também financeiro e até mesmo de assessoria, porque a universidade, além da professora Tharita, tem dificuldade de ter professores ou de ter espaço para formação, então a gente tem assessorias externas, como o professor Alexandre, que é aqui da nossa região, né? E também cada então participante que concluiu o curso, apresentou seu trabalho, levou para casa, ganhou essa semana uma botica homeopática, com matrizes homeopáticas lá dentro. Quer dizer, isso é de domínio, de independência, as pessoas sabem usar, sabem dinamizar, manter aquilo ad eterno, não vai ter fim, se ela souber, se ela não se descuidar de terminar com aquela matriz, ela pode ir multiplicando ela e buscando outras matrizes, ou até mesmo aprenderam também durante o curso, e muitos trabalhos foram apresentados nesse sentido, aprender a fazer o isoterápico, ou seja, produzir um medicamento homeopático a partir de uma necessidade, de uma demanda que ela tenha lá na unidade de produção. Então, são pessoas que estão habilitadas com conhecimento, estão empoderadas para aplicar a homeopatia nas suas unidades, com os pacientes que ali estiverem, e de também levar isso, disseminar na sua comunidade, no seu grupo de produção, ou os estudantes também, várias pessoas dessas eram estudantes da universidade, de 2 ou 3 cursos, pelo menos, né, professora Tharita, e que conseguem também disseminar esse conhecimento, ou repassar, ou mesmo contribuir nas suas comunidades para a aplicação desse trabalho, né? Mas é uma capacitação apenas voltada à agricultura, né? Agricultura e ambiente. Todo o foco, assim, os nossos pacientes de estudo eram pacientes animais e vegetais, ou mesmo, em alguns momentos, se pensa um termo técnico que existe na homeopatia, que é o repertorizar, né? Que é o identificar medicamento para aquele espaço ou para aquele paciente. Muitas vezes se olhava como paciente como a unidade o maior do que só aquela determinada planta ou aquele determinado animal, né? Então, muitas vezes se consegue identificar um medicamento que útil e que é o semelhante para aquela unidade como um todo, né? Mas sempre pensando no ambiente agrícola, né? Por isso também a gente fala que a homeopatia vai atingir, o curso tinha essa prerrogativa, né? Homeopatia na agricultura e ambiente. Eu posso tratar um córrego de água
Porque uma água, né? Existem terapeutas que trabalham com homeopatia para seres humanos, né? Sim. Aí seria uma outra formação, né? Não aquela que você Exatamente, que apesar de que os princípios são os mesmos, né? O mecanismo são os mesmos. Essas pessoas, a partir do momento com alguma preparação extra ou algum estudo um pouco maior, elas vão ter condições de trabalhar com terapia em humanos. Também, os medicamentos são os mesmos, os princípios são os mesmos, né? Não necessita de nenhuma formação na área da saúde, de um curso superior, de fato? Não, hoje a homeopatia ela é um domínio público, ela pode ser utilizada por terapeutas não médicos, né? Também ó, tem muito, também uma ciência, uma espécie médica, né? Os médicos podem usar, mas não necessariamente é de uso exclusivo, né? Na área humana é um pouco mais específico, um pouco mais aprofundado, mas há espaços de formação, inclusive aqui na nossa região para isso, né? Não no nosso caso, não na Universidade Federal de Erechim, mas essas pessoas elas têm domínio sobre o que significa a ciência da homeopatia e os seus princípios. Né? Que eu citei por exemplo, do semelhante que cura o semelhante. Outra questão é a questão das doses infinitas, né? Infinitesimais, as doses mínimas do medicamento, porque ele trabalha muito mais o poder energético do medicamento, ou daquela planta, ou do minério, ou de um animal, de origem do medicamento, e que são os mesmos princípios utilizados no tratamento humano. Thalita, entrando nesse ponto que o Vitor falou sobre esse real debate que tem na comunidade acadêmica, na comunidade médica, tem uma discussão muito forte sobre a real eficácia da homeopatia como método terapêutico. E eu queria que você comentasse um pouco isso, como isso está sendo discutido dentro das universidades, como ela está se desenvolvendo como ciência de fato e essas divergências, né, que algumas pessoas comentam que é eficaz, mesmo no ambiente acadêmico, outras dizem que não é eficaz. Eu queria que você esclarecesse um pouco esses pontos e como ela está se desenvolvendo realmente como estudo científico. É interessante comentar sobre isso, porque assim, nós como trabalhamos, né, eu trabalho diretamente com os meus pacientes que são as plantas, muitas vezes a homeopatia é questionada pela sua eficiência porque se fala de um efeito placebo, né, ou alguma coisa assim, mas a pessoa acreditava, por isso funcionou, né. E eu digo assim, eu trabalho com plantas, né, e as plantas elas não nos falam, né, elas simplesmente nos mostram os resultados. Então, o que a gente vê, assim, na última década, é um aumento crescente de artigos científicos sendo publicados em revistas de renome internacional, né, de altos qualis, que nos mostram que há, sim, ao lado científico da homeopatia, né, sendo executado. Então, o que eu venho acompanhando, né, e falo muito disso, assim, as plantas, os animais, eles nos respondem, e essa resposta, né, não tem nada a ver com o acreditar ou com o não acreditar, né, ou com o efeito que seja placebo. Então, o que a gente percebe é que, sim, esses pacientes respondem, né, e uma questão que é interessante salientar desse universo científico é que muitos dos experimentos que são executados tanto em animais quanto em plantas, a gente usa uma metodologia de duplo cego, né, que outras áreas usam também, onde nem o avaliador e nem o aplicador sabem o que está sendo utilizado. Então, a gente faz uma avaliação às cegas. Isso nos proporciona uma avaliação completamente, né, isenta de qualquer intenção que a gente tenha sobre aquele tratamento. E isso, o que a gente percebe, né, nos artigos científicos é que muitos ainda utilizam essa metodologia e que faz a gente ter certeza de que realmente aquele tratamento agiu sobre a planta ou sobre o animal. Então, essas respostas elas estão sendo vistas cada vez mais e os artigos estão sendo publicados nessa velocidade de aumento, como eu comentei, nos mostrando que sim, há o lado científico da homeopatia e que a gente pode trabalhar. Há, sim, né, uma descrença quando a gente fala de homeopatia para humanos, né, mas eu sempre digo assim, se trate com homeopatia e veja a resposta, né, perceba a resposta. E isso a gente percebe pela procura que nós temos, né, das turmas ali, porque há uma intenção de curar, né, doenças que outras áreas da saúde não estão dando conta de curar. Então, a gente percebe que há uma intenção dessa busca de cura e a homeopatia pode nos trazer isso. Então, o que eu posso falar, né, do que eu vivo do lado científico, que é essa área da agronomia, né, ou da biologia, nos mostram é que sim, nós temos muitos resultados sendo provados e mostrados em plantas, em animais, no ambiente, no solo, na água. E isso nos traz essa base científica que a gente precisa para também ter a segurança de mostrar isso como uma ciência realmente. É uma discussão realmente bem forte, que com certeza tem muito
a se desenvolver ainda. A homeopatia ela está cada vez mais mostrando esses resultados, como você comentou, mas há esse conflito muito, principalmente com a comunidade médica, né, por algumas questões que não se enquadram nos estudos convencionais, digamos assim, né? Exatamente. Então, realmente é importante que as pessoas conheçam o que está sendo trabalhado, o que está sendo desenvolvido, e que universidades, não só a Universidade Federal da Fronteira Sul, mas diversas universidades do Brasil estão trabalhando a homeopatia, estão registrando esses resultados, né, e que estão disponíveis aí, como são instituições públicas, para quem quiser acompanhar, pesquisar, se interar sobre esse assunto que cada vez mais toma grandes proporções, né, e que com certeza o nosso dever aqui no AU como veículo de comunicação também é levar essas informações até vocês. Essa foi então a terceira turma formada, né, por esse curso de extensão em homeopatia. Queria que vocês comentassem sobre os preparativos para 2024 ou para os próximos anos, se já há a intenção de formar uma nova turma, quais novidades que o público pode aguardar e como funciona o processo de inscrição para quem quiser participar do novo curso de capacitação. Posso falar? Antes disso, eu gostaria só de rapidinho ainda fazer um comentário sobre a pergunta anterior que o Prof. Thalita estava colocando. Porque muitas vezes o próprio argumento de que a gente pode ter um efeito placebo, que se dá pela intencionalidade, por si só, para quem conhece um pouco da homeopatia, já vai dizer então a homeopatia funciona. Porque a homeopatia, o princípio dela exatamente é a energia, né? É o vitalismo. Bom, e se eu tenho então uma intencionalidade de cura e eu curo, então, isso é um princípio homeopático também, né? Mas não é o caso, né? Não é o caso. N exemplos. O próprio medicamento convencional também pode ter exatamente, uma certa expressão do princípio homeopático. Porque eu posso estar tomando um medicamento alopático e na minha intencionalidade de me curar, quem me garante que é o medicamento ou a minha intenção que está me curando? A recíproca é a mesma, é a verdadeira, né? E aí são N exemplos. Eu tive vários exemplos pessoais durante essa turma mesmo, de situações que a mim me surpreenderam, pelo resultado de que, construindo com algumas pessoas da turma, demandando por alguma situação de crise, de problemas lá na unidade de produção, né? Eu tenho um exemplo, por exemplo, com peixe, que para mim foi muito novo, e conversando com as pessoas lá, e que foi assim, algo que nem nos surpreendeu mesmo a gente, que com um vidro, com 20 ml de medicamento homeopático, na próxima etapa a pessoa chegou e falou, está resolvido o problema. E era um problema que estava lá crônico na unidade. Então, e quem assistiu os trabalhos, foram 30 e poucos trabalhos, alguns realizados em duplas, outros em trios, outros individuais, né, dessas 65 pessoas que apresentaram na terça-feira passada. Quem acompanhou a apresentação foram em salas distintas, inclusive, porque de tamanha demanda e a quantidade de trabalhos, foram surpreendentes os resultados que a gente viu lá, né, de medicamentos que as pessoas ou repertorizaram, entenderam, diagnosticaram um problema, o paciente e trataram com medicamentos, ou desenvolveram medicamento isoterápico lá na unidade, que foi também uma atividade, uma das etapas do curso foi isso, e os resultados que tiveram, né? Bom, feito isso, e aí a gente muito animado, foi um dia, né, fantástico, né, Prof. Thalita, assim, que a gente concluiu na terça-feira, ao final da tarde, assim, muito animado, muito surpreso positivamente com o resultado. E aí, na sequência mesmo, a gente vamos fazer uma turma 4, né? A gente brinca agora, o professor Alexandre implantou esses, vamos fazer a CH4, né? Para quem é centesimal de Hahnemann, né? É uma dinamização, o termo utilizado na homeopatia. E, enfim, sim, também já temos garantido e assegurado entre as entidades a intencionalidade de fazer a turma já em 2024, uma nova turma, né, a 4ª turma, e também já confirmamos durante essa semana o apoio, a Cressol também continua com a gente, continua apoiando financeiramente, inclusive, para o curso ser gratuito, e não deveria ser diferente, ele está dentro de uma universidade pública federal, né, e então também a parte que a universidade não consegue contribuir, ou mesmo a própria botica lá no final do curso, que é um mimo, é um impulso, para as pessoas continuarem praticando e a partir dali constituir a sua farmácia homeopática lá na propriedade, também já está garantido. Então, sim, estaremos sentando nos próximos dias, mas temos todas as condições, a intencionalidade e temos procura
de pessoas para fazer uma quarta turma já em 2024. Aí a gente sempre inicia, vamos avaliar, né, se continuamos assim. Em 23 iniciamos com um seminário lá em março, né, um seminário de homeopatia na região, Seminário Regional de Homeopatia, Agricultura e Ambiente, e a partir de abril até novembro o curso, com intervalos mais ou menos de 20 dias, dependendo da situação, 30 dias ou 15 dias, uma etapa da outra, né. Então, está tudo se conformando para que a gente faça, né? Falta só agora nos reunirmos e tomarmos a decisão e encaminharmos a agenda e a programação. As inscrições, você perguntou, as inscrições, então, se dão na construção junto com essas 6 organizações, né? A gente mais ou menos se cotiza ou diz, olha assim, nós podemos conseguir 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas, e pode fazer o curso, ele consegue acompanhar o curso. Talvez com alguma um pouco mais de dificuldade, mas consegue. Então, não é esse o critério é a intencionalidade, é a vontade, é a necessidade de aplicar, é estar ligado à agricultura de alguma forma, ou diretamente, ou na assessoria, né? Nós temos alguns técnicos, como a própria Emater, esse ano, né, foram, se eu não me engano, 8 pessoas da Emater, ligadas à Emater regional ou dos municípios que fizeram, né? Então, a princípio, a partir de março, um seminário, e abril, até novembro do ano que vem, uma outra turma, o que seria a CH4, então. E a partir desse seminário que são abertas as inscrições? Isso, exatamente. O seminário acontece em março, né, como o Vitor falou, a nossa programação, e a partir do seminário a gente lança, então, as inscrições, né, porque o seminário, ele abre também para as pessoas curiosas, né, sobre o tema, que têm intenção de conhecer o tema. E é justamente nessa curiosidade que a gente começa a desmistificar alguns temas, né, como que a gente comentou agora há pouco. Então, as pessoas vêm, né, veem o seminário, assistem o seminário e ficam nessa curiosidade de fazer o curso. E a partir daí, então, a gente lança as inscrições para início provavelmente em abril. Então tá aí, para quem se interessou pelo tema, quer conhecer um pouco mais sobre homeopatia, com certeza ano que vem a gente vai estar divulgando aqui no AU sobre esse seminário, sobre esse provável início da quarta turma, então, e vocês podem acompanhar todas essas informações aqui no portal de notícias do AU Online. Eu agradeço muito a presença do Vitor e da Thalita aqui em nosso estúdio, trazendo essas informações tão importantes, né, sobre um tema que ainda é pouco conhecido, apesar de que está crescendo muito, né, nos últimos anos. Infelizmente, porque tudo vem para enriquecer o debate sobre saúde, sobre diversos temas relacionados. Com certeza, um tema não anula o outro, né? Não é o medicamento alopático que esse é certo e esse é errado. Acho que as práticas se complementam, né? E é importante a gente trazer esse debate para a população. Hoje também esteve aqui no nosso estúdio a Rosaura e o Eloir Griselli comentaram sobre o seminário de saúde que vai ser realizado amanhã lá na Universidade Federal também, e que lá também serão trazidas diversas ideias de diversas entidades da área da saúde, sempre enriquecendo, né, com esse debate que traz múltiplas visões e que acabam se complementando, né, por realmente integrar diferentes perspectivas, né, e que quando as pessoas buscam realmente alinhar essas ideias para o bem comum, sempre acaba saindo lições valiosas de tudo isso. Agradeço muito a presença de vocês e por trazerem essas lições valiosas, esse conhecimento sobre essa nova turma que foi formada no curso de homeopatia na Universidade Federal. Obrigada, muito obrigado pelo convite. E obrigado a todos vocês que nos acompanharam e até mais.